seu talento de nível S. Quanto mais ele fazia isso, mais ganância seu coração se tornava. O talento de nível S é tão poderoso contra o céu, e o talento de nível SSS? Ou seja, um oficial de inteligência correu e gritou: comandante da divisão ZAL, acabei de receber um aviso de que a linha de defesa da área de bloqueio é quase insustentável. Mais de 100.000 pessoas se reuniram perto da ponte Jianbei, querendo romper a linha de defesa. Quando todos ouviram isso, suas expressões mudaram repentinamente. 100.000 pessoas? Não sei quantas pessoas infectadas com o T-vírus entre eles. E uma vez que a linha de defesa seja quebrada, será difícil estabelecê-la, e aqueles zumbis na área de bloqueio definitivamente sairão correndo. Até agora, mesmo que Zhao Li ouvisse as palavras de Qin Junho novamente, ele não pôde deixar de ficar ansioso. Ele disse a Qin Junho: jovem mestre, a situação está fora de controle. Você deve ir ao aeroporto imediatamente e sair de Jianjin agora. Ele se decidiu em seu coração: se Qin Junho ainda não concordasse, ele teria que amarrar alguém ao avião. Embora as consequências de ofender Qin Junho sejam muito graves, se Qin Junho sofrer algum acidente e as consequências forem mais graves, toda a sua família terá que ser enterrada com ele. Quando Qin Junho ouviu isso, suas sobrancelhas franziram com força. Embora ele tenha despertado seu talento mágico, levará alguns dias para controlar completamente esse poder. Se a linha de defesa for perdida, também é perigoso para ele. Mas desistir dessa semente de talento de nível SSS? Não. Um traço de crueldade brilhou nos olhos de Qin Junho, e ele disse friamente a Zhao Li: Sênior Zhao, exploda a ponte Jianbei. O quê? Até Zhao Li ficou quase atordoado. Você sabe, pode-se dizer que a ponte Jianbei é a única maneira de sair da área de bloqueio, e ainda há centenas de milhares, ou mesmo milhões, de pessoas comuns presas lá dentro. Explodir a ponte Jianbei não é deixar essas pessoas morrerem. Mesmo que Zhao Li fosse leal à família Qin, ele não pôde deixar de hesitar um pouco neste momento. Explodir a ponte Jianbei equivale a deixar morrer as pessoas na área de quarentena, o que equivale a milhões de novas vidas. Zhao Li disse hesitante: jovem mestre, estime conservadoramente que ainda há 1 milhão de civis na área de bloqueio. O rosto de Qin Junho estava inexpressivo e seus olhos não flutuavam nem um pouco. Claro, ele sabia o que significava explodir a ponte Jianbei, o que significava que 1 milhão de civis só poderia ser devorado por zumbis em desespero. Há também um número significativo de tropas e policiais na zona de bloqueio. Todos eles serão enterrados. Mas e daí? Os olhos de Qin Junho estavam cheios de indiferença. Para ele, a vida desses milhões de pessoas não valia aquela semente de talento de nível SSS. Contanto que você consiga a semente de talento, por que não sacrificar milhões? Qin Junho disse levemente: Sênior Zhao, você ainda não descobriu a situação. O fim chegou e chegou a hora do evolver. Nos últimos dias, essas pessoas comuns não têm valor, são formigas, porcos. Se você morrer, você morre. Do que você está falando? Alguns dos policiais ao redor não podiam mais ouvir e acusaram Qin Junho com raiva. Qin Junho estava inexpressivo e olhou para o oficial. No momento seguinte, a mão do policial de repente pegou sua pistola incontrolavelmente e a apontou para si mesmo, e seu rosto mostrou um olhar extremamente assustado. Imediatamente, tiros soaram. O resto dos oficiais mostrou olhares chocados em seus rostos e seus olhos em direção a Qin Junho estavam cheios de admiração. Nesse momento, eles não estavam apenas maravilhados com o passado de Qin Junho, mas também com medo da força de Qin Junho. É este o evolutivo. Zhao Li olhou para os olhos dourados de Qin Junho e seu coração tremeu. Este jovem da família Qin, depois de despertar seus poderes, parece ter se tornado menos humano. Zhao Li cerrou os dentes e disse: bom. Ele imediatamente se virou para o oficial ao lado dele e ordenou: exploda a ponte Jianbei. Todo oficial até começou a tremer, e todos entenderam que essa seria uma ordem extremamente cruel. Eles estão destruindo a vida de milhões de pessoas com suas próprias mãos. Mas diante do poder, ele não teve escolha a não ser cumprir essa ordem. Logo,
As armas pesadas da guarnição começaram a ser ativadas e o cano foi voltado para a ponte Jianbei. O policial pressionou o dedo no botão de lançamento, mas não conseguiu pressioná-lo. Finalmente, ele cerrou os dentes e apertou o botão. Estrondo! O cano da arma ejetou chamas, e o tabuleiro da ponte Jianbei explodiu violentamente de repente, e a multidão reunida no tabuleiro da ponte foi repentinamente morta e ferida. A multidão aterrorizada recuou para trás, mas as pessoas atrás ainda estavam se espremendo para frente, e não sei quantas pessoas foram espremidas vivas e pisoteadas até a morte. Gritos desesperados subiram ao céu. Pode ser ouvido até mesmo de guarnições militares que ainda estão longe. Mas o bombardeio continuou, a artilharia cobriu toda a ponte Jianbei, finalmente, no bombardeio contínuo, a majestosa ponte Jianbei começou a desmoronar. Em apenas alguns minutos, temo que pelo menos 50.000 vítimas tenham sido causadas. As pessoas presas no bloqueio viram essa cena e gritaram em desespero, eles explodiram a ponte, vão nos prender aqui para morrer. Eles realmente se atrevem a explodir a ponte, meu Deus! Mas ninguém se atreveu a voltar, porque a área de bloqueio estava cheia de zumbis, e voltar era procurar a morte. Eu não quero morrer. Pessoas que sabem nadar caem no rio e querem atravessar o rio a nado, mas a largura deste rio é de mais de 10 quilômetros, e é uma fantasia nadar. Não sei quantas pessoas nadaram no meio da exaustão física, lutaram e se afogaram. Inúmeros corpos flutuavam na superfície do rio. Purgatório na terra. Nessa cena, nem mesmo os soldados suportaram olhar para ela, e todos abaixaram a cabeça. Mas Qin Junho estava observando isso friamente, e não havia flutuações em seu coração. Explodir a ponte Jianbei também lhe rendeu algumas coisas. Ele poderia caçar Shenzong e obter aquela semente de talento de nível SSS. Quanto a essas pessoas que morreram, o que isso importa para ele? Ou melhor, é melhor morrer, pelo menos eles não se transformarão mais em zumbis. Talvez, em certo sentido, isso também seja um tipo de gentileza. Uma misericórdia cruel. Qin Junho disse levemente para Sui ao lado dele, Shenzong, para onde eles foram? Sui olhou para seu celular e pôde distinguir a localização de Shenzong neste momento de acordo com o sinal acima. Eles estão lá na mansão Dongxin agora. Mansão Dongxin? Qin Junho ergueu as sobrancelhas. A mansão Dongxin é um edifício histórico em Jiangxin. Ele não esperava que Shenzong fosse para lá. Um sorriso apareceu em seu rosto. Já que este é o caso, deixe Shenzong explorar o caminho, aquela semente de nível SSS, ele decidirá. Caso contrário, esses milhões de pessoas não teriam morrido em vão? Jiangxin, edifício Dongxin. Este arranha-céu não é alto, mas é um dos marcos de Jiangxin. Porque é a localização de algumas das principais instituições financeiras de destaque do mundo. Algumas pessoas dizem que qualquer pessoa neste edifício pode afetar a situação financeira de todo o país. Pode-se dizer que, no passado, poder entrar no edifício Dongxin para trabalhar era o sonho de Shenzong. Mas, primeiro, o edifício Dongxin já se foi há muito tempo, e essas elites financeiras no passado estão presas na área de bloqueio ou fugiram de Jiangxin. O majestoso edifício Dongxin tornou-se desabitado. Amian se agarra ao lado de Shenzong, seus olhos cheios de admiração e amor. À medida que a situação saía do controle, não apenas os zumbis eram desenfreados, mas a ordem começou a entrar em colapso. As ruas estão cheias de bandidos, quebrando e queimando, saqueando joalherias, roubando bancos e até estupros flagrantes nas ruas. É um pesadelo. Amian estava assustada. Onde ela tinha visto essas cenas? Mas Shenzong estava muito calmo, até o ponto da indiferença. Isso é pediátrico nos tempos apocalípticos. Nos tempos apocalípticos, a moralidade havia se desfeito além das palavras, e não se tratava de dar a carne diretamente por uma pequena ração. Shenzong tinha visto tal cena com seus próprios olhos mais de uma vez. Nas ruas sujas, as mulheres comiam quase avidamente uma pasta nutricional feita de baratas e insetos. E atrás dela, havia vários ou até uma dúzia de homens com sorrisos malignos se alinhando. Até mesmo comer carne humana não é incomum nos últimos dias.
Nos tempos apocalípticos, escassez de alimentos, que etiqueta a moralidade, vulnerável à fome. Agora mesmo, esses bandidos ainda querem partir para Mian, afinal, embora Mian não seja bonito, ele parece rico quando está vestido. Torturar uma família rica fará com que esses bandidos, que geralmente estão no fundo, produzam um prazer quase. Claro, todos eles foram resolvidos por Shenzong. Embora seja apenas o nível mais baixo de talento F, Shenzong também pode ser considerado como entrando no limiar da evolução. Agora ele é completamente diferente das pessoas comuns, pode-se dizer que ele é completamente duas espécies. Olhando para o portão trancado, Shenzong chutou diretamente o portão de ferro no ar, e originalmente havia vários bandidos cruéis olhando para eles. Vendo essa cena, seus olhos se arregalaram e gritaram, "Fantasma! Vire-se e corra!" Shenzong e Amian entraram no edifício Dongxin e desceram diretamente as escadas para o último andar. E ele também tinha mais alguns olhos mentais, e sem andar pelo primeiro andar, usava diretamente a força bruta para torcer e deformar a porta para assuntos triviais, e as pessoas comuns não conseguiam abri-la. Assim, os dois chegaram ao último andar da mansão Dongxin. "O que é essa coisa?" Amian exclamou, e viu que no campo muito vazio no último andar, um pequeno vórtice apareceu, como se fosse um portal para outro mundo. Shenzong olhou para o portal, seus olhos cheios de excitação. "Esta é a cópia alienígena." Depois que o fim vem, não apenas os evolucionários apareceram, mas o espaço em alguns lugares também começou a se distorcer, e o resto do mundo coincidiu com o mundo real, formando uma cópia do outro mundo. Na missão do outro mundo, existem muitas recompensas extremamente raras. Por exemplo, que tipo de núcleo de cristal? Pode-se dizer que essa coisa pode ser cultivada por evolucionistas, é extremamente preciosa. Mas o que é mais precioso é, sem dúvida, a semente do talento. As masmorras alienígenas também são divididas em classificações F a S. Quanto maior o nível, mais perigosa e mais preciosa é a recompensa. Esta masmorra alienígena é de classe S, mas é especial porque, embora seja de classe S, é quase perigosa. É simplesmente um super pacote de presente dos deuses para a humanidade. No entanto, quando esta cópia do outro espaço apareceu pela primeira vez, os humanos não sabiam o que era e não se atreveram a entrar nela precipitadamente. Na vida anterior, um homem de sorte chamado Zhou Xuan foi perseguido e encurralado porque ofendeu o líder do bandido, digitou esta cópia e acidentalmente obteve aquele talento de nível SSS. Diretamente se levantou e se tornou um dos 10 evolucionários mais poderosos do mundo, conhecido como o Imperador de Zhou. Eu quero pensar sobre isso, que Zhou Xuan é realmente um filho da sorte, ele é simplesmente o protagonista do romance. Mas agora que ele renasceu, esse talento de nível SSS não será a sua vez. Embora ele pudesse ser considerado como roubando a sorte dessa manobra, Shenzong não tinha nenhuma culpa em seu coração. Nos últimos dias, ela se destina a lutar com o céu e a terra e lutar com as pessoas, e não lutar a esperar pela morte. Agora, só posso dizer que Zhou Xuan teve azar. Shenzong puxou a Mian e não pôde deixar de rir alto. Desde que ele renasceu, ele estava tensionando os nervos e não se atreveu a relaxar por um momento. Ele suportou por tanto tempo que até fez algo como Qin Jun ajoelhado. Para este momento, o coração de Shenzong estava cheio de alegria e expectativa, ele finalmente conseguiria um talento de nível SSS, e mudar contra o céu começaria a partir desta etapa. Imediatamente, os olhos de Shenzong estavam cheios de ódio. Aquele Qin Jun, mesmo que ele seja um talento de nível S. E aquela família Qin, mesmo que seja uma família escolhida por Deus. Tudo não significa nada na frente do talento de nível SSS. Os olhos de Shenzong estavam cheios de expectativa, ele estava ansioso por isso, quando ele conseguiu o talento de nível SSS e matou de volta para Qin Jun. Que tipo de expressão Qin Jun teria? Na rua, veículos militares galopavam e, quando os desordeiros na rua viram essa cena, pensaram que o exército estava vindo para reprimi-los. Assustado, ele fugiu às pressas. E os civis que foram intimidados aplaudiram como se vissem um salvador. O Estado não os abandonou. Mas logo,
os sorrisos em seus rostos congelaram, enquanto os veículos militares passavam zunindo sem parar. Por que eles não estão aqui para manter a ordem, nem para salvar as pessoas? Foi quem guardou Kim Junho. Logo, o comboio parou em frente ao edifício Dongsin, e os soldados saíram do carro totalmente armados, carregados de tiros e assassinos. Zhao Li seguiu Kim Junho e saiu do carro. Ele, o vice-comandante da divisão, quase se tornou o seguidor de Kim Junho. No entanto, Zhao Li também sabia muito bem em seu coração que esse Jian Jing estava acabado, e a saída ainda era como a família Qin. Se ele ainda quisesse ocupar um lugar no Apocalipse, ele teria que abraçar a coxa desse jovem da família Qin. Comandante Sênior Zhao, ninguém tem permissão para entrar neste prédio, e qualquer um que se aproximar será executado diretamente. O significado de Kim Junho era óbvio, mesmo os civis que entraram por engano atiraram diretamente. Sim. Zhao Yi acenou com a cabeça. Desde o bombardeio da ponte Jianbei, o resultado moral do vice-comandante da divisão despencou. 1 milhão de pessoas foram mortas, e não importa se você mata mais algumas. Um sorriso apareceu no rosto de Kim Junho e olhou para a mansão Dongsin. Eu me pergunto que tipo de expressão Shen Zong terá quando vir? Ele estava ansioso por isso. Depois de entrar na cópia espacial alienígena, Shen Zong e Amian chegaram a um lugar completamente diferente. Esta é uma cidade deserta, com edifícios altos cobertos de trepadeiras, como se décadas tivessem se passado de uma só vez. Amian arregalou os olhos e seguiu de perto atrás de Shen Zong. Isso é incrível! É um mundo diferente. E esta cópia do espaço alienígena, cheia do sopro do futuro do deserto, há veados correndo entre as cidades, e parece ter uma estranha sensação de harmonia. Shen Zong andou muito relaxado, embora não tivesse essa cópia na vida anterior. Mas depois dessa ação, alguns feitos também se tornaram lendas e foram comentados por todos. Detalhes sobre esta cópia lendária também começaram a ser revelados, tornando-se um ponto de discussão após o jantar. O lugar mais ameaçador sobre esta cópia da classe S são algumas bestas zumbis de baixo nível. Essas bestas zumbis de baixo nível não devem ser subestimadas, pelo menos ainda existem algumas ameaças a Shen Zong agora. Mas esse perigo e ganho não devem valer a pena mencionar. É quase um sorteio grátis. De repente, um rugido veio, e um cão selvagem zumbi de olhos vermelhos saiu correndo das sombras e saltou em direção a Shen Zong e Amian. Este cão selvagem zumbi tinha feridas de pus podres por todo o corpo, e os cantos de sua boca ainda estavam pingando sangue, e um cheiro de peixe veio ao seu rosto. Assustado com Amian, uau uau uau. Este cão selvagem zumbi é muito superior aos cães de caça normais em termos de velocidade e força. É uma ameaça maior para as pessoas comuns do que os zumbis. No entanto, Shen Zong não era uma pessoa comum. Olhando para a besta de luto que correu em sua direção, seu corpo de repente se moveu, extremamente rápido, e puxou uma imagem residual no ar. No momento seguinte, o cão selvagem zumbi caiu no chão e seu pescoço foi torcido por Shen Zong. Shen Zong respirou levemente e pesadamente e se sentiu um pouco desamparado em seu coração. Embora ele tenha despertado seu talento e sua força seja muito melhor do que a das pessoas comuns, ele ainda é o nível mais baixo de talento F e só pode manter comida e roupas nos últimos dias. É também uma luta na linha da vida ou da morte. Em sua vida anterior, ele se juntou a uma equipe de expedição, nasceu na morte e demorou vários anos até que ele se tornasse um evolucionário de nível 3. No Apocalipse, talento e recursos são a última palavra. Shen Zong olhou para o cadáver do cão selvagem zumbi. Ele sabia que deveria haver um núcleo de cristal no cadáver desse cão selvagem zumbi, o que era uma coisa boa que poderia fornecer o evolutivo para cultivar. Nos tempos apocalípticos, essa coisa é moeda forte. No entanto, Shen Zong não foi buscar o núcleo de cristal, mas pegou Amian diretamente e continuou a seguir em frente. Embora o núcleo de cristal seja precioso, agora o coração de Shen Zong já está na semente de talentos de nível SSS. É como dizer que se uma pessoa ganha 100 milhões de loterias, ela vai parar no caminho para trocar por causa de $100. Os dois percorreram todo o caminho e encontraram muitas bestas zumbis no caminho, mas todas foram resolvidas por Shen Zong. Ao longo do caminho, havia cadáveres de zumbis por toda parte.
No entanto, Shenzong não pode deixar de suspirar um pouco agora. Felizmente, ele despertou um talento de nível F. Embora o talento de nível F seja o mais lixo, é a adaptação mais rápida do corpo. Ele formou poder de combate quase imediatamente. Como Qin Junho despertou seu talento de nível S, levaria pelo menos 3 dias para se adaptar ao seu talento. Nos últimos 3 dias, o talento extraordinário de Qin Junho não pôde ser totalmente exercido. Não sei quanto tempo demorou, os dois finalmente chegaram ao lugar mais profundo. Vi que na frente dos dois, havia uma árvore milenar. Essa árvore antiga era muito grande, espetacular e majestosa, com uma copa comum dossel e exuberante. E antes das raízes da árvore antiga, uma flor cresce. Esta flor é muito diferente das flores do mundo real, cristalinas, brilhantes e fluorescentes. E nesta flor, há um fruto. Esta fruta fica quieta no estame, emitindo uma luz dourada, e só de olhar para ela, você ficará viciado nela. É lindo. Esta fruta é exatamente a semente de talento de nível SSS com a qual Shenzong sonhou. É também a semente de talento mais especial. Talento devora. O especial desse talento é que ele pode devorar outros talentos, e se não engolir um talento, ficará mais forte, quase não há limite superior. Amian também olhou para a semente de talento e sentiu um pouco de inveja em seu coração. Ela não despertou o talento, embora não o tenha dito em seu rosto, ela ainda estava um pouco perdida em seu coração. Afinal, ela também viu as mudanças em Shenzong e despertou seu talento, o que equivalia a ter o poder de se proteger nos últimos dias. Quem não aspira a poderes extraordinários? Além do mais, este é um talento de nível SSS. No entanto, embora Mian estivesse cheio de inveja em seus olhos, ele não teve um pouco de ciúme, mas disse a Shenzong, vá rápido, Shenzong. Shenzong acenou com a cabeça para Mian e disse sério, Mian, não demorará muito para que eu o ajude a obter uma semente de talento, pelo menos também é de grau A. Quando Mian ouviu isso, seu coração de repente explodiu em alegria. Shenzong, eu acredito em você. Neste momento, uma risada soou atrás de Shenzong e Mian. Shenzong, eu realmente quero te agradecer. Shenzong ficou chocado em seu coração e se virou apressadamente, apenas para ver a figura de Qin Junho aparecer lentamente. Além dele, havia Xian e Suya, um à esquerda e outro à direita seguindo. E Mian já foi segurado na cabeça por Xian com uma arma. Qin Junho. O rosto de Shenzong de repente ficou extremamente feio, ele nunca pensou que Qin Junho apareceria aqui. Ele ainda não deveria estar familiarizado com seus poderes na estação. Como Qin Junho encontrou aqui? Por um momento, inúmeras perguntas apareceram no coração de Shenzong. Na verdade, desde o início, Shenzong estava muito vigilante e deliberadamente escolheu um bom momento para sair secretamente. Aquele tenente Wang ele não acreditou em tudo. Depois de sair da estação, Shenzong também levou Mian para se esconder em um lugar por um longo tempo e observou secretamente, e descobriu que tudo estava normal na estação e ninguém os estava seguindo. Isso está vindo em direção ao edifício Dongxin. E ao longo do caminho, ele se virou e percorreu todos os caminhos. Embora essas precauções pareçam um pouco exigentes, algumas são paranoias perseguidas. Mas Shenzong sabia que toda cautela era necessária. Estou a apenas um passo de mudar contra o céu. Não deve haver surpresas. Pode-se dizer que o arranjo de Shenzong é perfeito. Se não houvesse acidentes, mesmo que Qin Junho mobilizasse os soldados de toda a estação, eles não o encontrariam. Mas Mian foi esse acidente. A partir do momento em que Mian trouxe o talismã que Suya deu a ela, todos esses arranjos feitos por Shenzong eram apenas piadas. Como assim? O coração de Shenzong de repente afundou e sua expressão era solene e difícil de ver ao extremo. Um fato que ele não queria aceitar estava na frente dele, esse talento de nível SSS, ele provavelmente não será capaz de obtê-lo. Inclusive, a situação será mais grave. E Mian olhou para Suya incrédulo, embora ela fosse muito inocente e simples. Mas não é realmente sem cérebro. Vendo essa cena, ela não sabia que foi enganada por Suya. Ela pegou o amuleto que Suya deu a ela,
e havia de fato um localizador GPS nele. Amian olhou para Suya mortalmente, seu coração cheio de queixas e arrependimento. Ela apontou para Suya e gritou, Suya, por que você está mentindo para mim? Amian ficou magoado ao extremo e não pôde deixar de chorar. Ela se sentiu tão injusta, ela se sentiu tão injustiçada. Ela não mentiu para Suya, nem machucou Suya, e ela acreditou tanto em Suya, e ela fez tudo o que Suya pediu para ela fazer. Como resultado, Suya estava mentindo para ela. Por quê? Por quê? Como Suya pode ser tão ruim? Olhando para Mian, que chorava com flores de pereichuva, e estava extremamente triste e arrependido, o rosto de Suya estava inexpressivo e seu coração de repente se encheu de um prazer quase. Este Mian é ingênuo e simples a ponto de nojento. Ela acha que o mundo é uma bela utopia? Não, a natureza deste mundo é cruel. Um Mian simplesmente não é adequado para a sobrevivência nesta era. E o que ela fez foi apenas a sobrevivência do mais apto. Amian chorou e disse a Shenzong, Shenzong, me desculpe, me culpe, Suya mentiu para mim. Shenzong finalmente soube o que estava acontecendo e olhou para o localizador GPS na mão de Amian com uma cara feia. Ele não esperava que Qin Junho realmente começasse com Amian, e um simples Amian poderia facilmente se apaixonar por Suya. Não é de admirar que Qin Junho tenha conseguido encontrá-lo facilmente. Shenzong cerrou os punhos com força e quase esmagou os dentes. Estava a apenas um passo da semente de talentos de nível SSS, mas isso aconteceu. Por um tempo, Shenzong teve um grande ressentimento em relação a Amiandu. Quando ele perguntou a Amian se ele havia revelado um segredo para outras pessoas antes, Amian disse que não, então ele relaxou sua vigilância. Por que Amian não disse a verdade a ele? E Shenzong também lamentou em seu coração, ele sabia que Amian era muito simples. Mas por causa de uma emoção momentânea, ainda contei a Amian o segredo do talento de nível SSS. No entanto, o que Shenzong mais odiava era Suya, nem mesmo Qin Junho. Shenzong olhou para Suya mortalmente, seus olhos estavam cheios de intenção assassina, ele costumava amar tanto essa mulher e sentia que essa mulher era a garota mais gentil sob o céu. Mas ele estava errado, Suya é uma femme fatale e não sente falta dos velhos sentimentos. Trate-o até a morte desde o início. O que fazer? O corpo de Shenshong tremeu levemente, mesmo que a situação chegasse a esse ponto, ele ainda não estava disposto a desistir. Seus olhos explodiram de repente e ele de repente correu em direção a Qin Junho. Agora há uma última maneira, ou seja, controlar Qin Junho. Embora Qin Junho tenha despertado o talento de nível S, ele ainda não se adaptou ao talento, ele se adaptou ao aprimoramento da força e seu poder de combate agora é mais forte do que Qin Junho. Essa é a minha única vantagem. Contanto que ele possa controlar Qin Junho, não apenas ele pode obter a Mian, mas até mesmo a semente de talento de nível SSS é sua. A velocidade de Shenzong era extremamente rápida, embora ele tivesse caçado tantas bestas zumbis antes, seu consumo de energia física era quase o mesmo. Mas na situação desesperadora, Shenzong ainda explodiu em seu último potencial. Sua figura arrastava uma imagem após a outra no ar, que não podia ser vista claramente a olho nu. O rosto de Xian mostrou intenção assassina, e ele imediatamente sacou sua pistola e atirou em Shenzong. Mas a velocidade de Shenzong era muito rápida, Xian disparou 7 tiros seguidos sem acertá-lo, e em um instante ele se jogou na frente de Qin Junho e agarrou a garganta de Qin Junho. O rosto de Qin Junho estava inexpressivo e ele nem se afastou. Mas no momento seguinte, Shenzong gritou. Sua mão direita de repente se curvou em uma postura extremamente torcida e foi torcida diretamente por uma força inexplicável. A dor intensa quase fez Shenzong desmaiar. Controle psioníco. O rosto de Shenzong estava incrédulo, ele não esperava que Qin Junho pudesse realmente usar uma energia espiritual tão aterrorizante sem controlar totalmente o talento de nível S. Que ele dificilmente tenha qualquer capacidade de resistir. No entanto, Shenzong também é digno de ser um personagem que saiu da montanha de cadáveres e do mar de sangue em sua vida anterior, e sua mente é extremamente clara.
Virando-se diretamente, a única mão esquerda restante estrangulou a garganta de Suya. Qin Junho, solte a Mian. Caso contrário, eu vou matar Suya. Qin Junho olhou para Shenzong e de repente teve uma estranha sensação de graça. Este Shenzong não pensaria que ele se importaria com a vida de Suya, certo? Qin Junho olhou para Shenzong sarcasticamente, sentindo-se apenas engraçado e ridículo. Shenzong realmente pensou em ameaçá-lo com a vida de Suya? Se Shenzong controlasse Xian, então, embora Qin Junho ainda optasse por continuar a fazê-lo, temo que ele hesitasse por um segundo. Mas este Suya... Qin Junho nem hesitou por um segundo em seu coração. Sim, Qin Junho ficou um pouco impressionado com Suya e considerou Suya um brinquedo com valor de uso. Mas o brinquedo tem mais valor de uso. Afinal, ainda é um brinquedo. Na frente da semente de talentos de nível SSS, Qin Junho não teve escrúpulos. Suya, se você morrer, você morrerá. Não importa. E o rosto de Suya ficou pálido. Embora ela tenha despertado seu poder, ela ainda era uma tortura psíquica de poder de nível B. Mas ela não pode usar totalmente seus poderes agora e, no máximo, ela só pode afetar as emoções das pessoas. O talento de nível F é bom nisso e pode formar imediatamente a eficácia do combate, mesmo que essa vantagem seja apenas por 3 dias curtos. Sentindo a intenção de matar vindo de Shenzong atrás dele, Suya sabia que, se tivesse a oportunidade, Shenzong definitivamente torceria o pescoço sem hesitação. Mas Suya não disse uma palavra, parecia que não era ela mesma quem estava à beira da vida ou da morte. Ele nem pediu ajuda a Qin Junho. Um sorriso apareceu no rosto de Qin Junho, como se ele estivesse rindo da autodeterminação e capricho de Shenzong. E o sorriso em seu rosto de repente deu origem a um mau pressentimento no coração de Shenzong. Qin Junho agarrou a Mian, olhou para Shenzong com um sorriso e disse com um sorriso, Shenzong, você diz que eu me importo mais com Suya, ou você se importa mais com a Mian? O coração de Shenzong de repente ficou sombrio. Ele percebeu que havia cometido um erro extremamente grave. Uma pessoa como Qin Junho realmente se preocupa com a vida das pessoas ao seu redor? Shenzong cerrou os dentes. Solte a Mian. Com a força de sua mão esquerda, o corpo de Suya tremeu de repente, sua garganta foi estrangulada por Shenzong, e ela não conseguia respirar de repente, e seu rosto começou a ficar vermelho. A Mian também gritou, Qin Junho, vamos embora, caso contrário, meu pai definitivamente não vai deixar você ir. Meu pai é o governador de Jianjin e pode prendê-lo com uma palavra. Sim. Qin Junho sorriu, sem a menor sensação de pânico, e sem pressa pegou a pistola da mão de Xian. Estrondo. Um tiro atingiu a Mian no joelho. Ah! A Mian gritou de repente, e a dor severa quase a fez desmaiar. A Mian é mimada desde criança e, mesmo que seu dedo seja cortado, o médico lidará imediatamente com ela. Quando ela teria pensado que seria baleada? O sangue fluiu, a Mian chorou de dor, seu rosto estava pálido e ele não podia acreditar que Qin Junho realmente atirou. Ela é filha do governador. Os olhos de Shenzong se arregalaram e seus olhos estavam cheios de arrependimento. Embora ele estivesse um pouco ressentido por Mian não ter dito a verdade para si mesmo antes, ele fez algo estúpido para trair Qin Junho aqui. Mas ele ainda ama Mian profundamente em seu coração. Agora, vendo que Qin Junho realmente não se importava com a vida de Suya, ele atirou diretamente em Mian, o que imediatamente deixou o coração de Shenzong assustado e zangado. Pare! Shenzong rugiu com raiva e viu a arma na mão de Qin Junho olhando para a cabeça de Mian. Shenzong, você diz que vou disparar outro tiro. A raiva de Shenzong em seu coração foi ao extremo e, com a força de sua mão esquerda, ele quase cortou o pescoço de Suya. O rosto de Suya ficou roxo, revirou os olhos e estava prestes a sufocar. Mas Shenzong de repente soltou sua mão e Suya caiu no chão fracamente, tossindo constantemente, e escapou morto. Shenzong ficou parado estupefato, sua expressão difícil de ver ao extremo, e havia uma pitada de decadência. Desta vez, ele foi um fracasso completo. Não sobrou nada. A Mian chorou e disse, Shenzong, me deixe em paz,
Qin Junho não se atreve a me matar, meu pai Anfeng. Quando Qin Junho ouviu isso, ele olhou para Mian em sua mão com alguma surpresa. A estupidez dessa mulher simplesmente renovou sua cognição. Está tudo na era apocalíptica, e Xianjia, uma revista que acaba de subir há mais de uma década, logo se tornará inútil. Jian Jing será concluído imediatamente e Anfeng terá que ser enterrado com ele. Mian, a filha do governador, parecia uma formiga na opinião de Qin Junho, e ela não tinha nenhuma preocupação em matar. Shenzong estava prestes a dizer alguma coisa, mas sua expressão de repente mudou drasticamente e ele gritou novamente. A pessoa inteira foi suprimida por uma força inexplicável e se ajoelhou incontrolavelmente. E Qin Junho levantou diretamente a pistola e atingiu o coração de Shenzong com um tiro. Bum! O rosto de Shenzong mostrou um olhar incrédulo, ele olhou para o focinho de seu peito sem expressão, sangue fluindo, e a única consciência restante ainda tinha descrença. Ele vai morrer? Apenas um dia depois de nascer de novo, ele morreu? Embora ele tenha despertado o fortalecimento da força do talento de nível F, seu coração não foi fortalecido e ele teve que morrer como se estivesse sendo baleado. Mian gritou, jogou-se ao lado de Shenzong e chorou. Ela se arrependeu tanto, lamentou ter confiado em Suya, foi isso que machucou Shenzong. E Qin Junho estava inexpressivo e disparou vários tiros na cabeça de Shenzong, explodindo diretamente sua cabeça, e ele não podia mais morrer. Qin Junho foi ensinado desde criança que deve fazer as coisas sem deixar problemas. Certifique-se de reabastecer a arma. O estilo de atuação da família Qin também é o mesmo, ou não faça isso, ou faça absolutamente, envie diretamente toda a família de inimigos políticos para o céu ocidental e não deixe ninguém para trás. O rosto de Mian estava cheio de ódio louco, com um olhar distorcido no rosto, olhando para Qin Junho mortalmente, ansiosa para comê-la viva. Assim que ela estava prestes a dizer algo, o rosto de Qin Junho ficou inexpressivo, e foi outro tiro. Também mandou Mian para a estrada. Em apenas algumas dezenas de segundos, Shenzong e Mian foram executados diretamente por Qin Junho, sem arrastar lama e água, e sem qualquer bobagem. Shenzong, o filho da sorte, morreu assim. Morrer não é nada emocionante. Mesmo um pouco sem graça. E os ouvidos de Qin Junho também soaram o som do prompt do sistema. Jin, parabéns ao anfitrião por obliterar Shenzong, o filho da sorte, e o vilão da recompensa vale 30 pontos. Recompensa 2, o shopping do sistema está aberto. Classificação da tarefa, SSS. Valor do vilão bônus, 15 pontos. Ao ouvir a classificação do sistema, Qin Junho mostrou um sorriso no rosto e, depois de desperdiçar tanto esforço, finalmente alcançou seu objetivo. Qin Junho olhou para a fruta novamente e um traço de excitação surgiu em seu coração. Esta semente de talento de nível SSS é dele. Mas antes disso, Qin Junho ainda tinha algo para fazer. Ele se virou para olhar para Suya, e havia uma pitada de assassinato em seus olhos. Ele simplesmente não se importava com a vida de Suya e se perguntava se Suya teria ressentimento em seu coração? Se sim, então Suyaki não pode ficar. Qin Junho não se deixa ficar ao lado dele, há um brinquedo que sobrevive ao ressentimento. Qin Junho olhou para Suya com um sorriso e disse suavemente, eu não cuidei de sua vida agora, você está desapontado. Ele olhou nos olhos de Suya. Enquanto Suya tiver algum ressentimento ou decepção, ele não hesitará em mandar Suya para a estrada. Suya sorriu, ela sorriu muito docemente. Ele disse muito sério, se você levar minha vida a sério, ficarei desapontado. No meu coração, você é uma pessoa que faz grandes coisas, e se você quer alcançar grandes coisas, como você pode cuidar das minhas pequenas coisas? O significado de Suya era muito claro, se Qin Junho cuidasse de sua vida, ele seria influenciado pelo amor de seus filhos. Então não é uma pessoa que pode alcançar grandes coisas. Pelo contrário, Qin Junho era tão implacável e implacável, o que fez Suya se render ainda mais. Uma mulher como ela só se submeterá aos fortes. E Qin Junho é um homem tão forte. Quando Qin Junho ouviu isso, ele não pôde deixar de rir. Essa mulher, muito interessante.
Ele se virou para olhar para a semente de talento de nível SSS, não perdendo mais tempo, e pegou diretamente a fruta. No momento seguinte, a semente de talento se transformou diretamente em um fluxo de luz e se derramou nas sobrancelhas de Kim Junho. Toda a terra da cópia do espaço alienígena começou a tremer. Não sei quanto tempo demorou, Kim Junho finalmente abriu os olhos lentamente. Um olhar extremamente satisfeito apareceu em seu rosto. Esta semente de talento de nível SSS é realmente incomparavelmente contra o céu. Na verdade, pode devorar outros talentos sobrenaturais. Pode-se dizer que, enquanto houver mais talentos para devorar, Kim Junho no futuro basicamente não terá limite superior e sempre poderá se tornar mais forte. Mais uma vez, o som do elevador do sistema soa nos ouvidos. Jin, o hospedeiro de detecção ganhou ganhos potenciais e a recompensa adicional, a memória do renascimento. No momento seguinte, Kim Junho de repente tinha uma memória extra em sua mente. As memórias de Shenzong da vida anterior. O rosto de Kim Junho de repente mostrou um sorriso. A felicidade dupla está chegando. Essa memória é muito preciosa e, mesmo na opinião de Kim Junho, é comparável ao talento de nível SSS. Com essa memória, Kim Junho não estava mais familiarizado com o dia do juízo final sobre o qual ele não sabia nada, e ele também sabia muito do que aconteceria no futuro e sabia a direção da situação futura. Saiba até onde as cópias subespaciais da classe S aparecerão. E um painel do sistema também apareceu na frente dos olhos de Kim Junho. Anfitrião, Kim Junho. Força física, 1. Talento extraordinário, devorador de talentos, nível SSS, talento devorado, nenhum. Controle psionico, classe S. Nível extraordinário, 1. Valor do vilão, 45. Super Shopping, ligado. O rosto de Kim Junho mostrou uma aparência extremamente satisfeita e, desta vez, sua colheita poderia ser considerada extremamente rica. Com sementes de talento de nível Rebirth Memory e SSS. Em frente a Kim Junho havia uma avenida dourada incomparavelmente aberta. Kim Junho e os outros não ficaram na cópia do espaço alienígena por muito tempo, e depois que a semente de talento de nível SSS foi coletada, o espaço dentro desta cópia também começou a se tornar instável. Logo, os três deixaram a Alien Quest. A cópia do espaço diferente também começou a ficar distorcida e finalmente desapareceu. Os corpos de Shenzong e Amian também desapareceram completamente neste mundo. Zhao Li, que estava guardando a porta da cópia, viu Kim Junho e imediatamente deu um passo à frente e disse: "Jovem mestre, acabei de receber a notícia de que a linha de defesa da zona segura foi completamente perdida. O palácio do governador foi transferido para a guarnição para continuar comandando a situação geral. No entanto, estimo que a queda de Jianjing será no máximo hoje à noite. Embora o norte da ponte Jianbei tenha sido explodido, ainda existem várias balsas na ilha, e pessoas desesperadas não desistirão de nenhuma oportunidade possível. Deve ter sido com a ajuda da balsa para a zona segura. Entre eles, deve haver muitas pessoas infectadas, além de surtos de zumbis na zona segura. A situação em Jianjing ficou completamente fora de controle, e os esforços das autoridades de Jianjing por dezenas de horas também falharam. Mas o que tudo isso tem a ver com ele? Kim Junho acenou com a cabeça, agora que ele Shenzong também matou, e o talento de nível SSS também foi levado, Jianjing naturalmente não tem nada para demorar. Além disso, ele despertou esse talento de nível SSS e precisou de mais tempo para se adaptar. Mesmo antes, ele usou energia-força para controlar, e seus nervos ainda doíam levemente. É hora de fazer uma pausa. Vamos deixar Jianjing agora. Zhao Yi estava esperando por suas palavras. Ele disse imediatamente: "Já organizei tudo, já existe um avião especial no aeroporto internacional de Jianjing de prontidão a qualquer momento." Imediatamente sob a escolta de Zhao Yi e um grupo de soldados, o comboio de Kim Junho deixou a mansão Dongxing e galopou em direção ao aeroporto internacional de Jianjing. Ao longo do caminho, havia caos em todos os lugares. Carros que pegaram fogo, bandidos que se divertiram e pessoas que choraram desapareceram quando as janelas recuaram rapidamente. Não posso mais perturbar o bom humor de Kim Junho no momento.
Aeroporto Internacional de Gangjin. Os trens de alta velocidade que levam Jiangxin a outros lugares estão paralisados há muito tempo, e a única maneira de deixar Jiangxin é de avião. Assim, milhares de sobreviventes se aglomeraram ao redor do Aeroporto Internacional de Jiangxin, querendo aproveitar o último vislumbre de esperança na vida e deixar este purgatório na Terra. Como a zona de segurança mais importante, a guarnição do aeroporto também é muito forte, e há toda uma brigada de reforço para manter a ordem. Deixe-nos entrar. Eu tenho dinheiro, eu pago 30.000 por uma passagem de avião. Eu sou o vice-presidente do grupo Tongjiwan, vou pagar 100.000, deixe-me entrar. A multidão estava caótica quando o aeroporto foi fechado e eles viram um avião decolar, enquanto havia poucos aviões restantes no aeroporto. Até agora, as pessoas não são tolas, elas não acreditam que haverá aviões voando de volta para buscá-los. Um avião a menos para este avião. Diante da raiva e excitação da multidão, o oficial à frente apenas disse friamente: a ordem agora é esperar no local pelo arranjo. Por favor, não entre em pânico e espere. As pessoas estão ansiosas para repreender a mãe, quando é isso, e esperar com paz de espírito? Mas eles não se atreveram a invadir, o exército até se atreveu a bombardear a ponte Jianbei, o que mais eles não usaram? Algumas pessoas poderosas com muito boas origens entraram no aeroporto por uma pequena passagem. As pessoas poderosas olharam para a multidão ansiosa e zangada do lado de fora com pena. Na verdade, essas pessoas também eram pessoas ricas. Mas, nessa situação, é inútil ter dinheiro sozinho. Mesmo que você pague 1 milhão, não pode comprar um ingresso. Naturalmente, há uma razão pela qual os poderosos e o poder são classificados à sua frente. Um homem de meia idade que já havia entrado no aeroporto caminhava rapidamente em direção ao portão de embarque. Ele parecia majestoso e imponente, seguido por várias comitivas. Aparentemente, um homem grande que está em uma posição elevada há muito tempo. O homem de meia idade instruiu um jovem ao lado dele: secretário Song, quando sairmos do avião, você irá imediatamente sacar dinheiro e poderá sacar o máximo que puder. O secretário Song acenou com a cabeça: ok, ministro Sun. A identidade deste homem de meia idade não é comum, seu nome é Sun Vangou e ele é o vice-ministro de recursos hídricos do Comitê Estadual. Embora seja um vice-ministro de baixo escalão, ele também é um grande homem no nível ministerial. Ele veio a Jiangxin há 3 dias para presidir uma conferência sobre governança ecológica e ambiental. Eu não esperava esse tipo de coisa. Então ele imediatamente usou sua autoridade, deixou o bloqueio até o fim e foi direto para o aeroporto para se preparar para deixar Jiangxin. E ele também recebeu a notícia de que a capital imperial havia caído, então ele estava pronto para ir para o norte, que era seguro por enquanto, antes de fazer planos. Nesse momento, houve um barulho em frente ao portão de embarque. O que você quer dizer? O avião se foi. Vários dignitários não conseguiam mais manter a calma e gritaram para um oficial na frente deles: e agora? O oficial estava inexpressivo e disse em voz profunda: por favor, seja paciente e espere pelo próximo avião. Você é um tolo quando estamos. Onde está o próximo avião? Eu sou Shen Wide, o ministro de logística do Departamento Provincial das Forças Armadas. Tenente, apresse-se e pegue o último avião de volta. Eu sou o presidente do Conselho Municipal de Jiangxin. Os magnatas estão com raiva, agora que Jiangxin se tornou uma área duramente atingida. Como pode haver aviões que se atrevem a voar em Jiangxin? E o homem de olhos afiados viu pela janela que um grande avião de passageiros ainda estava estacionado na pista. Não há outro avião. Tem outro avião. Vamos pegar este. Vamos lá. Como se tivessem visto um canudo salva-vidas, as pessoas apontaram para o último avião e gritaram. Mas o policial balançou a cabeça e disse levemente: não, esse avião tem outros arranjos e não pode decolar agora. Algo mais. As pessoas estão congeladas. O que está acontecendo agora e tem outros arranjos? Neste momento, Sun Vangou e seu grupo se aproximaram. Pequeno camarada, como este avião tinha outros arranjos?
A expressão de Sam Van Gogh estava calma, sua voz estava calma, mesmo que fosse uma crise, ele ainda não entrou em pânico. Quando todos viram a pompa e circunstância de Sam Van Gogh, eles sabiam que ele devia ser uma pessoa grande. A voz do secretário Song estava calma e ele apresentou levemente: este é o vice-ministro do Ministério de Recursos Hídricos do Comitê Estadual, ministro Sam. Ministro? Todos engasgaram. Eles não esperavam que um grande homem do ministério aparecesse aqui. E alguns dignitários também se lembraram, como se um grande homem do ministério tivesse vindo a Jiangyin para uma reunião há alguns dias. Deveria ser essa pessoa. O oficial também ficou um pouco surpreso quando soube que era o grande homem do ministério, hesitou por um momento, mas ainda assim revelou algumas novidades. Foi uma ordem do escritório da guarnição de que este avião não tinha permissão para decolar, era para esperar por alguém. Espere por alguém. Um avião tão grande está estacionado apenas para esperar por alguém. Eles também são poderosos e ocupam posições elevadas, mas mesmo que sejam, podem conseguir uma passagem para deixar Jiangyin. É isso, já é considerado a sorte deles. E essa pessoa foi realmente capaz de deixar um avião esperar por ele? Qual é exatamente a identidade dessa pessoa? Até Sam Van Gogh ficou atordoado em seu coração, mesmo ele não tinha essa energia. Agora o aeroporto está sob controle militar e ele não pode mover os militares. É só que quem é essa pessoa e tem um status mais alto do que ele? Sam Van Gogh pensou sobre isso com cuidado. Parece que ele é o único oficial de alto escalão que veio à capital imperial recentemente. Mas agora a situação é crítica e, se você esperar mais, talvez não consiga sair. Song disse em voz profunda: pequeno camarada, a situação é crítica agora, não é apropriado que tantos de nós esperemos por uma pessoa, certo? A minoria obedece à maioria, e estamos todos em altos cargos e pilares do país. Se algo nos acontecer, é a perda do país, que lançará a situação no caos. Camarada, vamos primeiro, você tem que cuidar da situação geral. Mas o oficial ainda estava inexpressivo e brincando. Embora ele seja um soldado, ele também é um homem claro em seu coração, e a pessoa que pode fazer um avião ficar de prontidão deve ter um status em comum, pelo menos mais alto do que essas pessoas. Esses magnatas estão dando tapinhas na bunda e indo embora. O que eles deveriam fazer sozinhos? Ele também contava com um avião militar quando o exército recuasse. Só então, uma risada irrompeu. Cuidar do quadro geral? Eu sou o quadro geral. Quando todos ouviram isso, olharam para trás. Vi um belo jovem, escoltado por um grupo de soldados fortemente armados, aparecendo na passagem de embarque. Ouvindo as palavras um pouco arrogantes do jovem, os magnatas ficaram um pouco comoventes. Especialmente os olhos do jovem que olhavam para eles, eles eram muito familiares. Porque é assim que eles costumam olhar para os olhos das pessoas comuns, os olhos das formigas. No entanto, embora os dignitários estivessem extremamente zangados em seus corações, por causa das armas dos soldados ao lado do jovem, eles sabiamente escolheram calar a boca. E Sam Van Gogh estava um pouco insatisfeito em seu coração. Afinal, ele é um chefe de ministério, o maior magnata deste país, e quem não se atreve a encará-lo durante a semana está implorando para incomodá-lo. Mas agora que a situação é tão crise, Sam Van Gogh suprimiu a raiva em seu coração. Quer pressionar diretamente Kim Jong-il com sua própria identidade. Embora esse jovem possa usar os militares para manter um avião para ele, pode ser porque ele tem um relacionamento com os militares locais em Jiangyin. Afinal, olhando para todo o país, não há 100 mais altos do que seu status. Sam Van Gogh estava prestes a dizer algo, mas depois de ver a aparência de Kim Jong-il, ele de repente franziu a testa e um pouco de surpresa e incerteza surgiu em seu coração. Ele perguntou hesitantemente: Presidente Kim, quem é você? Kim Jong-il sorriu levemente: ele é meu pai. O cérebro de Sam Van Gogh explodiu e ele imediatamente entendeu qual era a identidade desse jovem. O único filho de Kim Il-wan, presidente do Conselho de Estado. A família Kim é jovem. A raiva no coração de Sam Van Gogh agora desapareceu de repente sem deixar vestígios, e ele era um grande homem no ministério. Mas também existem muitos tipos de chefes de ministério.
O Ministério de Estado e Recursos Hídricos é um dos ministérios e comissões de menor escalão, e o Ministério de Recursos Hídricos tem mais de uma dúzia de vice-ministros. A lacuna entre ele e Qin Yuan é equivalente à lacuna entre o vice-diretor do Departamento de Conservação de Água da província e da cidade abaixo e ele. Ele nem teve a chance de ver Qin Yuan algumas vezes. Afinal, o presidente de Estado é o chefe dos 7 grandes gigantes do cardeal. O Ministério dos Recursos Hídricos é apenas um dos muitos departamentos sob os cardeais. Sun Wangol sorriu imediatamente. Eu sou Sun Wangol, vice-ministro do Ministério dos Recursos Hídricos, e jantei com seu pai em um jantar em agosto do ano passado. Ele se lembra vividamente de um jantar no ano passado. Pode-se ver que, em seu coração, poder fazer uma refeição com o presidente Qin pode ser considerado uma grande honra. Chefe do ministério? Qin Junyan ficou um pouco surpreso. Ele não esperava encontrar o grande homem do ministério aqui. No entanto, ele apenas teve alguns acidentes e não levou Sun Wangol a sério. Agora a capital imperial se foi, e esses departamentos de ministérios, comissões, departamentos e departamentos perderam o sentido da existência. E ainda é o Ministério dos Recursos Hídricos, que não tem poder real e ainda é um deputado. Este Sun Wangol, além do nível, está bem, sem nenhuma energia. Naturalmente, não há valor de uso. E para as pessoas que não têm valor de uso, Qin Junyan sempre foi impaciente. Qin Junyan sorriu com indiferença. Acabou sendo ministro Sun, incomode você para deixá-lo, vou pegar um voo. Vendo que Qin Junyan não pretendia deixá-los entrar no avião, os dignitários ficaram subitamente ansiosos. Eles também conheciam a identidade de Qin Junyan, que não era um grande homem que eles pudessem provocar. Mas agora, quando é isso, é importante correr primeiro, e eles não podem se importar com o resto. Qin Shao, esse avião é tão grande e há muitos assentos vazios, leve-me com você. Vamos entrar no avião. Vamos lá. Este é um grande avião de passageiros, não podemos nem sentar quando todos subimos. Os magnatas se ajoelharam no chão, diante da vida e da morte. Que dignidade é uma merda. Contanto que eles possam pegar este último voo e deixá-los adicionar às solas de Qin Junyan, eles estão dispostos. Sun Wang descaradamente tremeu. Deixe ele, o grande homem do ministério, se ajoelhar e implorar por alguém. Ele não conseguiu. Nem mesmo em um momento de vida ou morte. Na sua medida, ele ainda valoriza mais a dignidade. Claro, isso não significa que ele esteja disposto a esperar pela morte. Sun Wangol olhou para Qin Junyan. Ele não acreditava que Qin Junyan não lhe daria rosto. Não importa como ele diga, ele também é um chefe de ministério. Olhando para o grupo de dignitários em pânico, Qin Junyan apenas sorriu levemente e encolheu os ombros. Desculpe, não estou acostumado a voar com estranhos. Para dizer isso, ele foi escoltado pelos soldados e voou para longe. Em sua opinião, esses chamados magnatas na era apocalíptica não são diferentes dos plebeus. Nos tempos apocalípticos, o dinheiro é um desperdício de papel, e seu orgulhoso poder desaparece com o colapso da ordem social. E eles também não têm um talento despertador. Como eles são diferentes dos civis? É só que eles não se adaptaram a essa mudança de identidade. Um monte de lixo inútil, para que levar no avião? Desperdiçando comida? Os dignitários estavam desesperados e queriam arrombar o portão como loucos, mas foram parados pelos soldados e só podiam xingar fracamente. Depois de embarcar no avião, Auli liderou vários soldados para não descerem, e ele era conhecido por escoltar Qin Junyan. O significado deste vice-comandante de divisão é muito claro, ele quer seguir Qin Junyan até a capital oriental, esta metrópole internacional de primeira linha, e também é o acampamento base da família Qin. Qin Junyan não recusou. Afinal, Zhao Yi também é leal à família Qin e, nos últimos 2 dias, depois de se preparar para seus assuntos, não há crédito e trabalho duro. O avião subiu gradualmente e Qin Junyan viu uma cidade desesperada pela janela. Havia zumbis por toda parte, atacando freneticamente todas as criaturas ao seu redor, e civis desesperados choravam e choravam. Mas seu desespero só pode levar à morte. Os tiros ainda estavam ecoando e alguns soldados que não queriam desistir ficaram presos nas ruas. Eles foram divididos em pequenas equipes pela horda de zumbis.
Mas eles também formaram uma frágil linha de defesa, querendo fazer uma luta final. Kim Junil suspirou e depois colocou à venda. Um momento depois, o ronco soou suavemente,